Graça e a paz do nosso Senhor Jesus, nosso Salvador. Bom dia. Eu queria que pudéssemos abrir 1 Coríntios, capítulo 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos enfocar o capítulo 9, o versículo 9, mas vamos ler, contextualizar a partir do versículo 4. Sempre dou graças a Deus, ao meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Porque em tudo fosse enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Um outro versículo está 1 João, ou outros versículos, né? 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. O encargo do meu coração para essa meditação de hoje é com relação a esse trechinho aqui do versículo 9, que diz que nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo Pai. Esse é o que está no meu coração. E por isso também li esses versículos aqui em João, porque desde que a gente começou a estudar Coríntios, né, e 1 Coríntios, e tem uma coisa que tem ficado muito forte no meu coração, né, a gente viu isso também em Romanos, né, nos outros estudos que a gente já fez, é que cada versículo da palavra de Deus, ele realmente tem muita riqueza para nos trazer, e quando nós contextualizamos da maneira correta, né, essa luz ela brilha mais intensamente. Então nós estamos vendo aqui os Coríntios, né? E a gente daqui a pouco, e alguns irmãos já entraram nessa meditação com relação aos problemas que havia em Corinto, que não eram poucos, eram muitos problemas, né? Mas apesar de tudo isso, né, a gente consegue perceber aqui no início que o Espírito Santo, ele vai colocando algumas bases muito sólidas para que nós possamos andar sobre elas. Então, né, algumas já discorremos sobre elas, vários irmãos já discorreram sobre elas, e eu gostaria de hoje, então, falar sobre essa base, né, que nós fomos chamados à comunhão do Filho de Deus pelo próprio Pai. Então, nós lemos aqui, né, o grande amor que Deus nos demonstrou de sermos chamados filhos de Deus. Isso é a comunhão do Filho de Deus. E essa é a comunhão que nós temos com o Pai e com o Filho. Essa é a comunhão que nós temos. E é muito importante nós entendermos isso, irmãos, porque tem duas coisas que elas geram em nós, né, uma firmeza maior. O que nós vemos e o que nós sentimos. Então, se nós vemos alguma coisa, né,
até na lei, né? Se você consegue ver alguma coisa, se alguma coisa ficou clara, foi vista e aquilo ali não tem dúvida, aquilo é uma coisa que nós, com tranquilidade, nós afirmamos. Outras coisas é o que nós sentimos, né? Aí é um pouco mais, usar a palavra abstrato, né? Um pouco mais difícil de nós, às vezes, nós podemos nos colocar, né, em alguma posição por aquilo que nós sentimos, porque nós podemos sentir de maneira errada alguma coisa, nós podemos ter uma sensação que não é a correta, mas de qualquer maneira, né, o que nós sentimos nos ajuda muitas vezes a entender o contexto daquilo que está acontecendo. Estou dizendo isso porque viver pela fé é quando você não vê e você não sente, é muito mais difícil. É muito mais difícil porque nós não fomos, na nossa experiência, depois do pecado, nós nos tornamos seres absolutamente carnais. E agora nós, então, fazemos as coisas porque nós vemos ou porque nós sentimos. E quando nós não temos uma base de visão ou de sentimento, às vezes a gente não consegue progredir em alguma coisa. A palavra de Deus nos diz o tempo todo que nós devemos viver pela fé. Nós devemos crer. Estou dizendo isso, irmãos e irmãs, espero que não esteja sendo confuso, mas essa questão de nós termos sido chamados à comunhão do Filho de Deus, né, é alguma coisa que nós precisamos compreender, não pelo que nós vemos ou pelo que nós sentimos, mas pelo que é a verdade da palavra de Deus. Eu vou dar aqui alguns exemplos, né, nesse início, tentando colocar essa base, que talvez vai ficar um pouco mais claro. Mas para os irmãos e as irmãs poderem, talvez, começar a entender o que eu estou dizendo, né, eu me lembro daquela passagem lá com Moisés, na sarça, né, quando ele se aproxima da sarça ardente ali, e a palavra de Deus se dirige a ele dizendo: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. Aquele lugar ali, provavelmente, possivelmente, não provavelmente, né, mas possivelmente Moisés talvez já tivesse passado por ali algumas vezes, já tivesse parado ali, né? Outras pessoas já poderiam ter passado naquele lugar, e nunca que eles passavam naquele lugar, alguém dizia: tira a sandália dos seus pés, porque esse lugar é santo. Aquele lugar, ele se tornou santo, porque a presença de Deus, ela foi manifestada ali. O fato de nós termos sido chamados para essa realidade de termos comunhão com Deus no Filho, né, deveria falar aos nossos corações que nós devemos tirar, né, como uma figura, as sandálias dos nossos pés, porque estamos no lugar santo. E o que me impressiona é que nós não passamos por esse lugar, nós vivemos nesse lugar. Nós vivemos em comunhão com o Filho de Deus, nós vivemos em comunhão com o Deus Pai, 24 horas por dia, 365 dias por ano, né? E durante toda a nossa existência, e como foi lembrado agora há pouco, depois dessa existência terrena, nós estaremos pisando no lugar santo. Nós estaremos na presença do Deus Todo-Poderoso. Fomos chamados à comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí eu queria ler inicialmente alguns versículos, né, para a gente poder caminhar um pouco nessa direção. O primeiro dele está aí na segunda carta de Pedro. Os irmãos conseguem me entender claramente? Todo mundo está ouvindo bem? Todo mundo está ouvindo claramente? Então, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 e 17. 2 Pedro 1, 16 e 17. Pedro está aqui relatando aquela passagem, né? Aquele momento em que eles estiveram com o Senhor lá, naquele monte onde houve a transfiguração. E ele diz: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória,
quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Um outro versículo, Colossenses, ou outros versículos, né? Colossenses. Deixa eu ver se eu anotei certo aqui. Capítulo 2, a partir do versículo 8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Portanto, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mateus, o último capítulo do livro de Mateus, capítulo 28. Versículo 18. Mateus 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em algumas versões, todo poder me foi dado no céu e na terra. Toda autoridade. E um último versículo está em. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 2, versículo 36. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Pai, nós queremos honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, ainda mais uma vez, Senhor. Senhor, depois de nos lembrarmos, Senhor, da obra gloriosa do Calvário, Senhor, da justificação que temos em Cristo Jesus, Senhor, dessa obra, Senhor, que nos tirou das trevas, Senhor, e nos capacita, nos possibilita estarmos juntos nessa manhã, Senhor. Senhor, e em comunhão contigo, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. Nós queremos agradecer a Ti, Senhor. Mas também ainda queremos, Senhor, pedir a Ti que, ó Senhor, o Senhor nos ajude, Senhor, a não sermos confusos, Senhor. O Senhor nos ajude, Senhor, a não entrarmos, Senhor, por palavras, Senhor, ou qualquer, Senhor, coisa que, Senhor, demonstre sabedoria humana, Senhor. Mas, ó Senhor, que haja poder, Senhor. Senhor, que o Espírito Santo de Deus, o Teu Espírito Santo, Senhor, Senhor, nos guie agora, Senhor, e nos convença, Senhor. Senhor, a respeito dos nossos pecados, Senhor, a respeito das nossas injustiças, infidelidades, mas também, Senhor, glorifiquem a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Senhor. Rogamos a Ti, Senhor. Senhor, salva-nos de nós mesmos nesse momento, Senhor, da nossa mente. Senhor, dá-nos graça, Senhor, sabedoria, unção e revelação aqui e lá embaixo na salinha, Senhor. Para que nesse ambiente, nesse lugar, Senhor, todos nós, Senhor, sejamos levados, Senhor, Senhor, a nos prostrarmos em adoração, Senhor, Senhor, e glorificando o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. É a oração que fazemos a Ti, Senhor. Diante do Senhor, aguardando do Senhor as palavras de vida eterna, as quais só o Senhor tem. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Se nós pudéssemos, né, e aí eu volto para a questão da visão, né? Se nós pudéssemos, por um momento da nossa vida nessa terra, pudéssemos ter os céus abertos, né? E temos um vislumbre, assim como João lá em Apocalipse, né? Da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem Ele é hoje, como Ele é, né? A sua glória, né? O que Ele conquistou com a sua morte no Calvário, né? O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Eu creio que a nossa vida ela tomaria um outro rumo,
A gente passaria a pensar as coisas de uma outra maneira, a gente passaria a ver as nossas mazelas, né? As nossas vidas, as nossas situações, as nossas alegrias. Nós passaríamos a ver todas as coisas de uma maneira diferente. Mas o fato é que se os céus não se abrem dessa maneira, né, os céus se abriram de outra maneira para nós. Esses versículos que nós acabamos de ler juntos mostram como Deus, o Pai, ele glorificou e ele vê o seu Filho, Jesus Cristo. E como os próprios discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos, como eles também veem o Senhor, viam, né, o Senhor Jesus, e como nós devemos ver o nosso Senhor Jesus. Nós fomos chamados para um ambiente que é um ambiente completamente santo. Completamente santo. Então, como disse, né, iniciando aqui, nessa figura, né, que a gente traz do Velho Testamento de Moisés, e tantas outras figuras que nós poderíamos pegar ao longo da palavra de Deus, quando o homem ele se aproxima de Deus de alguma maneira, né? Quando Deus se faz presente de alguma forma, o que resta ao homem é ficar atemorizado. O que resta ao homem é se despir das suas máscaras, né? Daquilo que ele aparenta ser, porque Deus nos vê assim como nós somos. E nós também conseguimos nos ver assim como nós somos. Então Isaías dá esse brado, né? E agora? O que vai acontecer comigo? Eu vi a Deus. Eu sou um homem que habito no meio de pessoas de lábios impuros. Eu sou um homem de lábio impuro, eu vou morrer. Né? João, ao ver o Senhor, ele cai, né? Como morto. Né? Saulo, né? Depois Paulo, quando ele se encontra com o Senhor, ele cai ao chão como morto. Né? E vários outros, na sua experiência, né, quando eles viram o Senhor, não resta absolutamente nada a fazer senão falar: eu vou morrer. Eu contemplo santidade, eu contemplo pureza, eu contemplo poder, eu contemplo todas as coisas de Deus, a sua glória, e não resta nada para mim a não ser morrer. Porque quem pode subsistir na presença do Altíssimo? Quem pode dizer para o Senhor: Senhor, vamos aqui, né, face a face, vamos discutir algumas coisas aqui. Jó até tentou, né? Jó tentou discutir com Deus, né? Na verdade, ele falava com seus amigos, mas ele mandava recados para Deus. Olha, Deus, eu sempre fui puro, eu sempre fui assim. Mas quando Deus se manifesta, eu gosto muito daquela manifestação de Deus para Jó, porque para mim ela me impressiona de várias maneiras, porque eu penso, se Deus aparecesse para mim, eu acho que ele faria a mesma pergunta: Celso, então me responde aqui, quando eu estava fazendo a terra e firmando os seus alicerces, onde você estava? O que você estava fazendo? E quando as cabras lá no monte elas dão a cria, você vai lá, você está lá para poder ajudar? Irmãos, Deus é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Perfeitamente santo. E não pensemos nós que pelo fato do Senhor Jesus ter vindo a essa terra e ter vivido como um de nós e ter andado por essa terra, que, né, há diferença em nós vermos o Senhor Jesus e vermos a Deus. Então já falei isso, já mencionei. João era aquele que estava deitado no seio, né, no peito do Senhor, ali próximo do Senhor. Né, eles estavam ali, eles falavam algumas coisas, eles conversavam com o Senhor. Mas quando o Senhor se manifesta na sua glória, como sumo sacerdote que penetrou nos céus, João, o que acontece com João? Não é mais da mesma maneira. João agora ele se prostra, ele cai como morto, e ele tem que admitir que não há como subsistir, não há como permanecer na presença do Senhor Jesus. Por quê? Porque nós somos seres finitos, criados. Nenhum ser, nenhum. Quando a gente vê aquela cena daqueles seres que foram criados, estão ali diante do trono de Deus, eles não têm outra coisa a fazer senão gritar e cantar o tempo todo: glória, glória, porque Deus é santo, santo, santo.
A única coisa que fazem é adorar a Deus. Não há nada para eles, né? Quando aqueles anciãos lançam as suas coroas, né? Quando o quadro é muito bonito, mas é muito assustador. Se Deus se manifestar hoje sobre a terra, se agora nesse céu se abrir, né? E será assim quando o Senhor Jesus se manifestar, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o povo ali no pé do monte. A ponto deles dizerem para Moisés: fala com Deus para não falar mais conosco, senão nós vamos morrer. Pede a Deus para não falar mais com a gente. Porque o sonido da trombeta, aquele quadro que está pintado ali, né? Daria um belíssimo quadro, né? Se eu soubesse pintar o quadro, eu pintaria aquela cena, né? O monte chamegante e tremendo, né? E se até um animal tocar o monte, será morto. Esse é o nosso Deus. Não pensem que houve uma mudança, né? O Deus do Velho Testamento não é o Deus do Novo Testamento, porque o Deus do Novo Testamento, não há mudança. Deus é sempre o mesmo Deus. E na pessoa do nosso Senhor Jesus, que é Deus, a palavra de Deus diz de maneira clara: o Senhor Jesus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será o mesmo eternamente. Estou falando todas essas coisas porque é preciso que a gente se lembre de onde nós estamos. Qual o ambiente em que nós vivemos. Nós estamos em Cristo, em comunhão com Cristo. Portanto, a nossa vida tem que ser uma vida diferente. E é pela graça de Deus. Podem ter certeza disso. Hoje, não mais por esforços externos sem vida. Mas o que nós fazemos é pela graça de Deus que habita em nós, na pessoa bendita do Espírito Santo. E eu gostaria de hoje, né, tentar, para colocar uma base, talvez, né, eu fiquei pensando nisso, e fiquei meditando e orando a Deus para que não se torne uma coisa confusa, mas eu gostaria de discorrer um pouco, irmãos, né, para colocar essa base sobre o que aconteceu conosco. E eu digo conosco, falando com respeito à humanidade. Não vou falar nenhuma novidade para os irmãos e para as irmãs aqui, mas, irmãos, no meu coração, o que realmente está pesando para esses dias e tem pesado para a minha vida é uma mudança na minha mente com relação à maneira como eu me aproximo e como eu vivo diante do meu Senhor Jesus, diante do meu Deus. Eu não posso ser relapso. Eu não posso viver de qualquer maneira, eu não posso fazer o que eu acho que eu devo fazer, eu não posso permitir que a minha língua fale o que ela deseja fazer, que os meus olhos vejam o que ele deseja ver, porque eu agora estou num ambiente totalmente santo, que é a comunhão com o seu Filho, que me foi dada pelo Pai, o nosso Deus. Eu queria então usar, né, algumas figuras, né, e alguns textos aqui na palavra de Deus. Já estudamos Romanos, mas vamos voltar em Romanos, porque tem alguma coisa aqui que depois, eu creio que depois os irmãos vão entender onde eu quero chegar. É exatamente isso que eu já estabeleci no começo aqui. A santidade de Deus. O lugar onde nós estamos. O que nós estamos fazendo, como nós vivemos nesses dias da nossa passagem por esse mundo, né? Esse mundo que em breve, né? Ele vai ser totalmente destruído. Nós vamos começar lendo um versículo muito conhecido, que é aqui em Romanos, capítulo 3, versículos... Vamos ler o versículo 21 até o 23. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando Paulo, a gente estudou isso, Paulo, o Espírito Santo através de Paulo, ele está colocando ali
né, as bases, né, daquilo que ele vai falar com respeito ao Evangelho, ele vai mostrar para nós que não há qualquer diferença entre os judeus e entre os gregos ou entre os gentios. Não há qualquer diferença, porque todos pecaram. Todos estão debaixo de condenação. A lei, ela foi dada exatamente para isso, para nos mostrar que nós não, por nossos próprios esforços, nós jamais conseguiríamos chegar até a Deus. E ficou provado ao longo da história. A história comprovou isso. Qual o homem que, pela lei, se aproximou de Deus e disse: eu cumpri tudo o que o Senhor falou. Está tudo cumprido, eu fiz todas as coisas. Não houve nenhum. Os irmãos se lembram quando aquele homem, né, aquele jovem rico, né, o príncipe, tem um dos evangelhos que fala que ele é um príncipe, outros falam um homem rico, um jovem rico, né? Ele se aproxima do Senhor Jesus, o Senhor Jesus fala: bom mestre, né? O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ó, tem que cumprir os mandamentos, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, isso aí eu observo desde quando eu era novo. O Senhor Jesus talvez tivesse que dizer para ele: ok, então você já herdou a vida eterna. Está tudo ok para você. Mas o Senhor Jesus fala com ele: não, te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me siga. E aí ele é reprovado no teste. Por quê? Porque não se trata, irmãos, da letra morta. Se trata daquilo que realmente é o meu coração. Aquilo que está no meu coração. Essa é a realidade. E aí eu queria voltar aqui com os irmãos, ainda, né, nessa linha de raciocínio. Os irmãos poderiam abrir, por favor, aí em Romanos. Romanos, capítulo 11. Eu vou tentar ser bem rápido, irmãos, para poder tentar falar tudo que eu preciso falar hoje de manhã. A gente acabou passando um pouco do horário, mas eu vou tentar ver se eu consigo, o que eu planejei para hoje, eu tentar chegar até o final. Aqui, no capítulo 11 de Romanos, a partir do versículo 11, a gente sabe que os capítulos 9, 10 e 11, Paulo está discorrendo sobre a situação do povo judeu com relação a Deus, né, nessa era da graça que nós vivemos, e como é que eles, né, acabaram, né, entre aspas, né, se perdendo, né, porque na verdade é um projeto, um plano de Deus para que viesse essa porta, se abrisse aos gentios, né? Mas olha que interessante o que está escrito aqui. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Falando dos judeus, dos descendentes de Abraão. De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosse enxertado no meio deles, e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Esse texto, ele é um texto que pode ser um pouco confuso para nós,
há muito tempo, durante muito tempo, eu sempre pensava nessa oliveira como sendo o Senhor Jesus. Eu achava que essa oliveira, porque fala de enxertados, mas depois lendo, né, alguns irmãos, né, ajudaram auxiliando numa melhor compreensão, pelo menos como eu acho, né, como eu vejo hoje. Eu entendi que essa oliveira, boa oliveira, não é o Senhor Jesus. E que o contexto aqui não está falando da nossa salvação em Cristo Jesus. O contexto aqui, ele está falando para os hebreus, para os judeus, e aí ele começa a falar para os gentios. O contexto, até onde eu entendo, irmãos, esse é o entendimento que eu tenho hoje. O contexto aqui é que Deus, e aí realmente é muito bonito isso, né? Deus, ele se revela a Abraão. Deus se revela a Abraão, né? Ele se revela a Abraão e ele, então, a partir de Abraão, ele começa, né, a trabalhar para ter um povo nessa terra. Se a gente lembrar bem, se a gente voltar e for ver o início de todas as coisas, o propósito de Deus é que todos os seres humanos viessem a conhecê-lo e a honrá-lo. Esse é o propósito de Deus. Com a queda lá no Calvário, desculpe, lá no Éden, né? O que acontece é que o homem, ele se desconecta de Deus, né? Então, aqui Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos, se destituíram, né? Estão destituídos da glória de Deus, perderam a glória de Deus. Quando nós vamos então vendo a história, o que Deus vai fazendo, né? E aí Noé, e aí depois vem Abraão, é que Deus então ele constitui um povo, ele levanta um povo em Abraão, né? Mas a história e a ideia de Deus, a ideia de Deus com relação à história da humanidade não muda. Porque a promessa de Deus para Abraão é que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não mudou a sua mentalidade ou a sua cabeça. Mas Deus, ele trabalhou através de um povo. Então, se nós pegarmos por essa analogia, por essa, né, o que Paulo está falando aqui, parece ser, né, que essa oliveira boa é exatamente essa nação de Israel. Essa raiz, ela é Abraão. Ela é Abraão. Porque vai falar que os ramos, eles estão enxertados naturalmente na raiz. Nós não fomos enxertados naturalmente em Cristo. Não fomos. Naturalmente, não. E Cristo, ele não é oliveira. Cristo é videira. Ele é a videira verdadeira. Se o Senhor Jesus fosse a oliveira, talvez ele, lá em João capítulo 15, ele falasse, eu sou a oliveira verdadeira. Mas ele diz, eu sou a videira verdadeira. A gente vai falar um pouco sobre isso, se der tempo hoje, né? Porque esse é o ponto que eu quero chegar para chamar a atenção dos irmãos. E aí, irmãos, o que acontece é que, ao longo da história da humanidade, Israel, então, é o povo escolhido por Deus. E continua sendo o povo escolhido por Deus. Porque aqui, quando a gente vai entendendo o contexto, ele também está apontando para alguma coisa que acontecerá quando se cumprir a plenitude dos gentios. Deus volta a trabalhar com o seu povo. É o que eu entendo, né? O que muitos irmãos, ajudados por muitos irmãos, entendem desse texto. Aí, quando Paulo se dirige aos gentios, ele diz, e vocês, que foram enxertados na boa oliveira? Vocês foram tirados da oliveira brava, e aí são os povos que não conhecem a Deus. Eles são retirados da oliveira brava e eles são enxertados na boa oliveira. O que significa isso? Deus não apenas se revelou a Israel, Deus escolheu aquele povo, é verdade. Mas, irmãos e irmãs, Deus, na sua fidelidade, na sua misericórdia, nos seus propósitos, ele abre essa porta do entendimento de que há um Deus de conhecimento para toda a terra. E isso se cumpre de uma maneira, né, maravilhosa quando os gentios que não conheciam a Deus, e aí nós podemos nos lembrar de Efésios, quando Paulo ele vai falar isso para nós, vocês estavam no mundo sem Deus, vocês não tinham as promessas, vocês estavam vagueando aí sem Deus, né? Vai se cumprir de uma maneira plena e maravilhosa quando o Senhor Jesus, então, ele agora nos unir num único povo, judeus e gentios que creem um único povo. Mas antes disso, irmãos,
E aí nós vemos muitas pessoas, os prosélitos, nós vemos muitas pessoas que aparecem na história de Israel, na história bíblica, em contato com Israel, né? E são pessoas que eles reconheceram existir um único Deus. Faz parte do meu desejo, do meu pensamento, se o Senhor permitir, né? A gente usar como exemplo, né, algumas pessoas, dessas pessoas do Velho Testamento, né, para mostrar como é que deve ser essa nossa conduta diante de Deus, que nos colocou em comunhão com o seu Filho. Então a história, ela continua dessa maneira maravilhosa. Nós, os gentios, né, todos os gentios, os gentios que reconhecem existir um Deus, eles são enxertados na boa oliveira. Isso fará, né, com que no futuro, né, eu estou falando disso da história de Israel, na história do Velho Testamento, na história da humanidade sem Cristo, né? Isso no futuro fará com que os gentios, agora eles também reconheçam e eles tenham os seus olhos abertos para verem que há um Deus e há um Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso esse texto ele é cheio de situações em que nós às vezes confundimos se nós não entendemos perfeitamente. Porque fala, olha, foram quebrados alguns ramos. Por quê? Porque Paulo, 2 capítulos antes, ele vai dizer, nem todos os que são da descendência de Abraão são israelitas. Por quê? Porque há muitos do próprio povo de Israel que não creem em Deus. Eles foram naturalmente enxertados porque eles nasceram da descendência de Abraão. Mas eles foram cortados, por quê? Porque eles não tinham eles não usufruíam da seiva, daquela vida de Deus que era dada daquela maneira, né, àquele povo. Eles não criam em Deus, então muitos são cortados. Quando nós começamos a entender, e aí, né, nenhum de nós aqui, pelo menos, né, da maneira como eu entendo, nenhum de nós aqui nasceu salvo. Nenhum de nós aqui nasceu, né, os nossos filhos não nascem salvos. Né, mas existe uma consciência de Deus. E aí, essa consciência de Deus é essa figura que nós fomos enxertados na boa oliveira. Só que, e aí a gente não pode parar nisso. Porque quando Paulo vai escrevendo aqui aos Romanos, né, e vários outros escritos vão mostrar que isso não era suficiente. Isso não era suficiente, mas era um início. Era a maneira como Deus havia se dado a conhecer na antiguidade. Agora, Deus se dá a conhecer através do seu Filho e no seu Filho. Não mais de uma maneira, né, cerimonial, não mais dessas formas, mas agora numa pessoa, no seu próprio Filho que veio a este mundo, viveu nesse mundo, testemunhou de Deus nesse mundo, né, e agora ele é a nossa, a maneira como nós vemos a Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele fala isso para os seus discípulos, né? E quando os discípulos falam, Senhor, nos mostra o Pai, né? Tomé diz, nos mostra o Pai, que isso é suficiente para nós. Ele fala, uai, você está comigo há 3 anos? Você está comigo há tanto tempo e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. É como Hebreus vai dizer para nós, né? O que eu acabei de falar. Agora, a manifestação de Deus, a maneira como Deus se mostra, a maneira como Deus fala, o verbo de Deus, né, é uma pessoa, é o seu Filho Jesus Cristo, em quem Deus depositou todas as coisas, toda a riqueza, toda a sabedoria, todo o conhecimento e toda a glória estão no Filho de Deus. E isso é bem importante para nós pensarmos, irmãos. Porque esse é o caminho nosso na humanidade. Deus usou de misericórdia todo o tempo para com as nossas vidas, de todos os seres humanos, todos nós. Deus, ele se revelou. Não fomos nós que buscávamos a Deus, não éramos nós que buscávamos a Deus, não éramos nós que tentávamos achar a Deus. A humanidade nunca
se preocupou em achar, encontrar a Deus. Muito pelo contrário, quando o tinha como presença diária, constante, como Criador, ela o desprezou, achando melhor comer do fruto e se tornar semelhante a ele do que se submeter a Deus. Essa é a história da humanidade. Não pense você que temos alguma coisa de bom para oferecer para Deus. Nenhum de nós tem. Nunca houve alguém a não ser o nosso Senhor Jesus. E ele é a expressão de Deus. Uma outra figura que nós podemos pegar, né, não sei se ficou claro para os irmãos, mas aí nós vamos, né, vamos andando devagarzinho aí, a gente tentando falar. Uma outra figura é que, aí eu comecei a ler e ver, mas é uma figura, irmãos, tá? É uma figura como eu estou tentando trazer para os irmãos o encargo que está no meu coração, né? Ao concluir, eu espero que fique claro, né? Eu não estou dizendo aqui que uma coisa ela se transformou em outra, tá? Eu vou falar do templo aqui, né? O segundo templo. Não estou falando que o segundo templo ele se transformou na nossa experiência, não. Não é isso que aconteceu. Mas algumas coisas que aparecem lá, elas são muito interessantes e eu até peguei e comecei a colocar e comecei a pensar na parábola do semeador, nessa questão da oliveira, né? Tudo isso parece estar muito conectado, pelo menos da maneira como eu vejo, né? Então, quando você pega o segundo templo, a estrutura do segundo templo, aquele templo, né, que foi criado, foi restaurado, né, depois que eles voltaram o povo de Israel tinha sido levado cativo, eles voltam do cativeiro e eles constroem o templo. E aí você vai ver que na estrutura do templo já há algumas indicações dessa realidade da humanidade. Então você tem ali, né, eu vou começar de fora para dentro, né? Você tem ali o pátio dos gentios, que era chamado, que era o maior pátio que tinha. Mas ele era do lado de fora, né? Os prosélitos, as pessoas que não eram judeus, as pessoas que se agradavam dos rituais, eles compreendiam, né? Eles tinham consciência de um Deus, mas não eram judeus. Eles podiam ir para aquele pátio, eles ficavam ali, então as pessoas passavam ali também, era um lugar, né, meio assim, era um lugar, era um lugar sem acesso, sem entrada ao templo. Então isso menciona, isso pode trazer para nós alguma instrução de como a humanidade, né, até chegarmos em Cristo, como é que as coisas funcionavam. Repetindo esses versículos lá de Efésios, nós estávamos sem Deus no mundo, alheios às promessas de Deus. Então ali você pode ver as coisas, você pode perceber que existem algumas coisas, mas você não tem o que fazer. Você não pode oferecer sacrifício. Você não pode entrar no templo, você não pode adorar ali dentro. Você vê pessoas entrando ali, né? E você fala, puxa, mas eu não posso entrar porque eu sou gentio. Não tem lugar para mim. Somos nós, irmãos. Ou éramos nós. Né? Aí quando você entra, você tem ali um lugar que chama o Pátio das Mulheres, ou Átrio das Mulheres, né? Que ele era já dentro ali do ambiente do templo, né? Eu queria até ter trazido alguma coisa para mostrar para os irmãos aqui, mas eu não achei nada que fosse assim. Pensei em desenhar, falei, não, os irmãos não vão entender nada, né? Mas enfim, os irmãos vão imaginando aí. Se entrou, então tem o Pátio das Mulheres. O Pátio das Mulheres é onde todas se conheciam, sabia quem era o marido, quem eram os filhos, né? Brincadeira, irmãos, sem machismos, né? Mas ali tinha mas as mulheres não podiam entrar. Elas tinham um lugar que elas podiam ficar, né? Olha como é que essas coisas elas eram, né? Você entrava um pouco mais, aí tinha o que chamava de átrio ou pátio dos judeus. Ali só os homens podiam entrar. Homens que não eram sacerdotes, homens, né, judeus comuns. Eles podiam entrar e tinha um lugar para eles ficarem ali. Então era tudo compartimentado. Pátio do lado de fora, um outro pátio dentro, mais dentro ainda um pouco, mais um outro pátio. Depois que você entrava, aí você conseguia entrar, tinha o pátio dos sacerdotes, né? Tinha o pátio dos sacerdotes e depois tinha um lugar santo e tinha depois o Santíssimo Lugar, né? O lugar onde estava a Arca da Aliança, onde
só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Então percebam, irmãos, nessa analogia, né? E aí eu quero depois conectar isso com essa questão de nós estarmos em comunhão com Deus, em comunhão por Cristo, em comunhão com o Pai, né? Percebam como é que há um caminho, né? Isso aqui é uma figura, tá, irmão? Como há um caminho até você chegar no lugar santíssimo. Não é qualquer um que entra naquele lugar santíssimo. Então, eu comecei a pensar, né, em conexão com a parábola do semeador. Então, o pátio dos gentios ali seria, né, por analogia, né, seria a beira do caminho. Então, se os irmãos se lembram dessa parábola, então diz lá que um semeador saiu a semear e ele lança, né, as sementes, algumas caíram à beira do caminho. Então, ali seria aquele lugar onde, né, ouviu alguma coisa, viu alguma coisa, mas não tem nenhuma realidade espiritual, não há nada, né? Não progride, aquela semente, ela se perde. Depois tem o pátio dos judeus e das mulheres, né, que é, por analogia, tá, irmãos? Que seria aquele solo rochoso. Você está ali na entrada, né? Está quase, mas tem alguma coisa que ainda te impede de entrar. Você ainda não tem uma consciência, você ainda não consegue ver a realidade. Depois, o pátio do sacerdote seria talvez aquele ambiente um pouco mais de um solo espinhoso. A semente caiu, a semente começou a dar fruto, a semente começa, né, a dar algum fruto. De repente, você, por uma questão religiosa, né, apenas, mas você começa então a ter problemas. Por quê? Porque os cuidados do mundo, né, as coisas deste mundo, elas começam a abafar essa semente e ela não consegue frutificar. O lugar santo seria, e o santíssimo lugar já seriam esses solos produtivos. Mas a palavra de Deus vai dizer, um produz a 30, um a 60 e outro a 100. Então existe também uma diferença até na maneira como essa semente, né, ela frutifica, né? Então, no Santíssimo, ali sim, na comunhão com Deus, naquele lugar santíssimo, né, você estando aí, você consegue dar frutos abundantes a 100 por, né, que o Senhor Jesus vai falar que são os frutos do 100, né, aquela quantidade de muito fruto. Isso como uma analogia, irmãos e irmãs, né, nos mostra que também na vida cristã nós temos algumas, como é que eu colocaria? Não estamos todos, né, fomos salvos e ficamos todos numa posição que é completamente frutífera diante de Deus. Então é preciso nós entendermos que, sim, nós fomos salvos. Os que creem no Senhor Jesus, os que realmente creem nele foram salvos, foram livrados da condenação eterna. Mas, irmãos, a comunhão com o Senhor Jesus, ela requer muito mais do que estarmos apenas numa posição inicial da vida cristã. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos andar de uma maneira diferente. Nós precisamos dar frutos. Isso tem que acontecer. Agora, para que nós demos frutos, aí, irmãos, é essa comunhão com o Filho de Deus, que é João capítulo 15, a videira verdadeira. E aí algumas palavras, né, que aparecem nos dois, elas devem ser entendidas de maneira diferente. Aqui em João, capítulo, não vai dar tempo da gente ler, tá? Mas aí no Evangelho de João, capítulo 15, o Senhor, ele faz ele fala algumas coisas que a gente precisa prestar muita atenção. Se é que tem alguma coisa que o Senhor Jesus fala que a gente não deve prestar atenção, é claro que tudo, né? Mas precisamos prestar atenção aqui.
E eu já vou encerrar daqui a pouquinho, irmãos, para não correr muito com isso também, porque a gente precisa discorrer sobre alguns aspectos aqui. Mas eu só gostaria de dizer para os irmãos o seguinte: essa comunhão com o nosso Senhor Jesus, na qual fomos colocados pelo Pai, e aí é interessante porque o Senhor Jesus ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor, lá em João capítulo 15, versículo 1. Essa comunhão que nós fomos colocados pelo Pai, ela é o tempo todo gerenciada pelo Pai, pela vida do seu Filho em nós. O nosso Deus, ele espera, entendam esse espera. O nosso Deus espera que nós demos fruto, porque o Senhor Jesus diz: eu vos designei para que vades e deis fruto. O que é esse fruto? Não é apenas trabalho, fazer alguma coisa para Deus, ser um missionário, não é isso. É uma vida diferenciada. É uma vida que venceu a morte. É uma vida que venceu o pecado. Esse é o tipo de vida, irmãos, que o Senhor Jesus, que Deus o Pai espera de nós em Cristo Jesus. Essa é a comunhão que nós temos nele. Nós vamos, se o Senhor permitir, discorrer sobre alguns pontos aqui, e aí dar esse exemplo lá do Velho Testamento, de como eu enxergo, como é a minha perspectiva com relação a alguém que está em comunhão com o Senhor Jesus, uma comunhão, colocado nessa comunhão pelo Pai. Mas é preciso nós entendermos isso, irmãos. Nós não estamos mais andando sozinhos. O nosso Senhor não é o destino, o nosso Senhor não é o diabo, o nosso Senhor não é o mundo, o nosso Senhor não sou eu, não somos nós mesmos. O nosso Senhor é Jesus Cristo, que nos salvou. Ele é o nosso Senhor. E os irmãos se lembram, quando nós começamos, aqueles versículos que eu li, que nós lemos juntos? O Pai vê o Senhor Jesus e a palavra de Deus dá testemunho do Senhor Jesus daquela maneira. Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho, é este, e é nele que eu tenho prazer. E eu os coloquei nele, para que vocês possam dar frutos através dele, da videira verdadeira. De todo o processo que nós vivemos, da oliveira brava na qual nós estávamos, sendo retirados dela, enxertados na boa oliveira, todos, até chegarmos ao ponto em que agora os nossos olhos foram abertos e nós agora não fazemos parte mais da oliveira, apenas pessoas que têm consciência de Deus, mas nós agora conhecemos a Deus, porque Ele se deu a revelar a nós em Jesus Cristo. Mas agora sim, muito mais do que qualquer outra situação, nós precisamos nos submeter ao Senhor neste novo ambiente no qual nós estamos. Precisamos viver uma vida que o agrade, fazer o que Ele quer e não o que eu quero mais. Viver como Ele deseja. É isso que faz diferença agora. Deus o fez Senhor e Cristo. É Senhor. É o ungido. Ele é o Senhor. Quando o Senhor fala, e a palavra de Deus diz claramente: cale-se toda a terra. Tenho visto, irmãos, e a minha preocupação em trazer isso para os irmãos é, primeiramente, para que a gente possa perceber essas coisas de uma maneira mais profunda, todos nós, eu em primeiro lugar, mas eu tenho visto aberrações e aberrações de pessoas que professam o nome do Senhor Jesus. Muitas coisas têm acontecido de pessoas que estão dizendo ou falando como se falassem em nome do Senhor Jesus, que a Bíblia não dá testemunho a respeito dessas coisas. E vai piorar, irmãos. Vai piorar. E se nós não tivermos uma fé sólida
uma mente muito bem firmada em Cristo, na sua palavra, nós seremos levados. Nós seremos carregados nessa enxurrada de coisas sujas que tem vindo, que tem sido colocadas no meio dos cristãos, no meio da cristandade, como verdades, e coisas que Deus não falou, coisas que Deus não disse. Essas coisas não estão de acordo com o nosso Senhor Jesus e com a sua palavra. Por isso, nós precisamos ter muito claro para nós, muito claro, que nós somos de Cristo e que nós obedecemos e ouvimos a voz do nosso pastor. E nós reconhecemos quando não é o nosso pastor falando alguma coisa. Se o Senhor permitir, né, nós vamos prosseguir aí, tentar concluir, né, aí já falando de como nós devemos proceder, que também não vai ser novidade para nenhum de nós, né, os irmãos talvez saibam muito melhor do que eu, mas como nós devemos prosseguir procedendo na casa de Deus. E na casa de Deus não é esse lugar, e não é um lugar físico, é como templos do Espírito Santo de Deus. Irmãos, continuem, né, meditando sobre isso, e que o Senhor Jesus ele possa, pelo Espírito Santo que habita em nós, abrir os nossos olhos para esses dias maus que temos vivido, onde pessoas más têm se introduzido no meio do povo de Deus para trazer coisas que são até blasfêmia ao nome de Deus, e nós, às vezes, por não conhecermos o Senhor, nós embarcamos nessas coisas e achamos que está correto. É isso mesmo. É o que nós vemos e o que nós sentimos. Vivamos pela fé. Senhor, nós queremos agradecer a Ti por esse momento que o Senhor nos deu agora. Pedir ao Senhor que o Senhor nos livre de toda confusão, de toda heresia, Senhor, de todo pensamento, Senhor, que o Senhor possa misturar, Senhor, as coisas na nossa mente, Senhor, e nos levar para uma direção que o Senhor não deseja nos levar. E se o Senhor tem falado conosco nessa manhã, pedimos ao Senhor que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor nos fortaleça, Senhor, e o Senhor possa ratificar mesmo, Senhor, toda a palavra do Senhor que o Senhor tentou falar para nós, Senhor, nessa manhã. Glorifica o nome do nosso Salvador Jesus Cristo, Senhor. E nessa semana, Senhor, nos dá uma semana em que nós estejamos conscientes, Senhor, absolutamente conscientes de que estamos em companhia, em comunhão com o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus, e a Ele nós devemos nos submeter. Ele é Senhor e Cristo, e glorifica o Teu nome dessa maneira em nossas vidas. No nome dEle nós oramos a Ti e agradecemos. Amém.